Programa Evidência. Oferecimento Bose Embalagens. Tudo para a sua festa você encontra aqui. Centro de Colatina e em São Silvano. Franco Ford com nova sede com padrão mundial no Trevo de Barbados. Morar Construtora. Conheça a casa decorada no Aldeia Imperial e encante-se. Estamos de volta e agora para falar de um assunto muito sério. Estamos vivendo um momento de muita preocupação, de medo, de ansiedade. Devido ao rompimento de uma barragem em Mariana, Minas Gerais, todo o Brasil está aí buscando informação. E o nosso programa Evidência não poderia ficar de fora, não poderia deixar de mostrar e de informar, né, sobre tudo isso que está acontecendo. Por isso estamos recebendo aqui no estúdio o Rafael, que é geólogo, formado na UFES, e a gente vai poder então entender um pouquinho. Primeiramente, muito obrigada, viu, por aceitar nosso convite. Elisângela, é um prazer estar aqui no seu programa e dizer que estou aqui para responder qualquer pergunta da maneira que todos entendam, até o pessoal de casa, de maneira que todos ficam com as suas dúvidas respondidas. E a gente quer começar falando sobre os rejeitos, né? Entender o que é realmente que a gente está esperando, o que vai vir nessa lama. Bom, Elisângela, antes de falar, a gente tem que tratar do que é a Samarco, qual o compromisso dela, o que ela faz. A Samarco é uma empresa mineradora cujo seu principal produto são pelotas de ferro. E de onde vem esse ferro? Esse ferro é um produto da mineração, do processo de mineração de uma rocha chamada de BIFs, formação ferríferas bandadas. Em Minas Gerais, eles costumam chamar isso de itabirito. Na verdade, é uma composição muito simples. Você tem uma camada de ferro, hematita, uma camada escura preta, e uma camada mais clara, meio avermelhada, que é um quartzo tingido por ferrugem do próprio ferro. Então, o que acontece? Esse rejeito ele é produto do processo de mineração, que envolve britagem, moagem, flotação. Depois que flota, ele é moído de novo, aí tem uma flotação no processo cônico, e daí esse processo todo de beneficiamento dessa rocha para extrair o ferro, enriquecer em ferro, você vai gerando rejeito. E esse rejeito geralmente são lançados em grandes barragens, que ficam armazenadas lá, já que esse material ele não pode ser lançado no meio ambiente. Então, a origem desse rejeito é do processo de mineração da rocha itabirito, que é uma jazida de ferro, e é uma composição muito simples. O único aditivo que tem ali, normalmente, são aminas, que são compostos orgânicos, né, usado para fazer, é um agente floculante. Vai flocular o ferro, fazer ele extrair da lama, e você consegue tirar esse ferro mais enriquecido, com um teor muito mais alto, já que esse tabirito ele tem um teor muito baixo. Então, é essa a origem desse material. Pois é, e para que isso acontecesse, né, essa tragédia toda, será que não teve um sinal para que a empresa percebesse que isso poderia acontecer? Bom, Elisângela, a gente tem que relatar o seguinte: toda barragem de grande porte, qualquer barragem, qualquer obra, ela oferece riscos. Então, o que acontece? Diante dessa situação, qualquer obra desse tipo de envergadura, ela é preciso ser constantemente monitorada. Com certeza, a Samarco tem os seus técnicos, tem os engenheiros de Minas, tem uma equipe de geólogo, que fica monitorando essa barragem. Faz, normalmente, constante medição da superfície, analisa se tem algum abalo sísmico, esse tipo de coisa, que é comum acontecer. Foi falado sobre abalo sísmico. Isso, houve abalos antes do processo. Então, tudo isso acontece, é natural. Toda barragem, até uma grande barragem de usina hidrelétrica, devido ao peso que ela expõe na crosta, então é comum ter sísmica, uma onda sísmica, né? Então, esses processos sísmicos são comuns. Tá? Pois é, o motivo que aconteceu, vocês que entendem do assunto, né, que estudam, acham que o que levou? Bom, todo o processo ele não é por acaso, né? Ele é uma sequência de processos que vai desencadear, num dado momento, esse desastre. Várias coisas contribuem para desestabilizar o maciço de terra. Então, essa barragem, para ela ter desestabilizado, rompido, várias coisas aconteceram. Várias hipóteses vão vir. Tá? Desde essa onda sísmica ter causado, nesse material decantado, a liquefação dele, que essa onda ela pode ter remexido, feito esse material que estava sólido, liquefazer e formar uma pressão maior e causado esse deslizamento. Assim como pode ter outra hipótese, que o próprio processo de deslizamento que estava acontecendo, esse atrito desse material descendo, ter gerado essa sísmica, que foi detectado pelos aparelhos lá
dos órgãos próximos, né? Então, na realidade, a gente nunca vai saber de certo o que aconteceu. Na realidade, o que não dá para tirar é a responsabilidade da Samarco. A Samarco, sim, é responsável por isso. É papel dela cuidar e manter, sempre fazendo reparo nessa barragem. Então, se houve surgência de água, processo erosivo, eles tinham que ter detectado. Afinal, nenhum processo acontece de maneira simultânea. Ele mostra o sinal. Você vai ter diagnóstico. Não é de um minuto para o outro, não é? Não é simultâneo. Você vai ter sempre um diagnóstico. Ou vai ter afundamento, ou você vai ter trinca de tração, você vai ter surgência de água. Então, os técnicos eles têm competência para detectar isso. Eles têm competência. Então, a gente considera sim que essa marca tem responsabilidade muito grande nisso. Pois é, eu não sei se a gente já pode passar para um outro ponto, né? Porque são muitas as dúvidas. A gente ficou conversando aqui, inclusive, antes da entrevista, e a gente já sabe que a entrevista vai ser longa, porque são muitos, né, pontos que a gente acaba tendo curiosidade e dúvidas. E toda a população, né, agora falando de Colatina, e na verdade todas as cidades aí que estão já aguardando essa onda de lama chegar, estão preocupados. Então, qual é a realidade, assim, da nossa preocupação? Qual é o grau que nós devemos ficar preocupados? Antes de você falar da própria lama. Sim. Bom, Elisângela, o que eu vejo a preocupação maior do pessoal é justamente a contaminação. O que tem nessa água? Algumas pessoas simplificam. Acham que o problema é a argila. A argila, o material particulado, não é o problema. Qualquer processo de filtração, você vai tirar ela. Você vai flocular, vai tirar. A maior preocupação real é o quê? É a química dessa água. Se ela está contaminada com alguns elementos químicos que são muito tóxicos ou cancerígenos. É muito comum na mineração a gente ter arsênio e mercúrio. Inclusive, houve uma detecção, né? Passou em algum jornal aí, na mídia local, está rolando muito esse boato, que foi encontrado mercúrio. Então, ele é um problema. Porém, quando a gente analisou a gênese desse material lá na Samarco, a gente leva a crer que aquela lama é um material simples, composto basicamente de óxido de ferro e sílica. Porém, pode ter minerais acessórios ali que contribuam, né, na formação de arsênio, liberando arsênio e mercúrio. Esse é um ponto. Outro ponto, Minas Gerais, naquela região ali de Mariana e Ouro Preto, historicamente teve muita mineração de ouro. E o ouro ele sempre anda associado com sulfetos, dentre eles que liberam o arsênio e o mercúrio. Então, o que pode acontecer? A gente pode ter sim esse risco de contaminação por mercúrio e arsênio, ele é um risco real. Porém, a gente está ainda no campo da hipótese, já que Minas Gerais é uma região que é muito contaminada com esse material. Existem vários trabalhos científicos, inclusive o meu professor José Augusto, ele fez a tese de doutorado nele, relacionando sobre essa questão da contaminação por arsênio na água e tentando relacionar a saúde do pessoal de Ouro Preto. Tá? Então, assim, esse risco de contaminação química, ele está no campo da hipótese, mas ele pode ser real, ele é um risco real. Pois é, eu gostaria só de informar, né, a quem está nos assistindo que essa entrevista está sendo gravada na terça-feira, então o programa vai ao ar na quarta. Nós ainda não sabemos, né, se nesse exato momento que você está assistindo aí a entrevista, qual é a situação atual aqui em Colatina, né? Porque essa entrevista, como eu já disse, está sendo gravada na terça e os fatos estão mudando rapidamente. A gente esperou a onda de lama para o domingo à noite, para a segunda, já estamos na terça. E qual é a verdadeira situação? Quando ela chega? Ela chega? Elisângela, muito interessante você ter falado isso. Muito interessante você falar isso, porque a primeira notícia que a gente teve é que ela chegava no domingo. Depois segunda, agora chega a quarta. Então a gente fica nessa imposição. Mas o fato é o seguinte, a CPRM não estava tão errada assim, já que ela calculou a velocidade média e estabeleceu o percurso. Então o cálculo baseado no percurso de maneira grosseira, você chegaria lá, essa lama chegaria no domingo, no máximo segunda de manhã. Porém, a CPRM não considerou o quê? As várias barragens que ia parar essa lama, ia fazer ela parar por um tempo, já que o ambiente de lago ele é um ambiente que não tem correnteza, para depois ser liberado. Então, esse atraso dessa lama é resultado do quê? Das barragens. Ela vem numa velocidade, encontra uma barragem de hidrelétrica, ali ela para por um tempo, ela entra em repouso, parte dessa carga de sedimento, dessa lama, decanta, e depois a barragem está liberando aos poucos.
Então, as barragens têm cumprido o papel para diminuir a carga de sedimento e, ao mesmo tempo, atrasar a chegada dela. Mas quando essa lama passar pela cidade, a gente ainda tem risco de mais lama vir posteriormente, de ter ainda, né, ficado retida em alguma dessas barragens que você diz e ser liberada depois, né, num tempo tardio? Sim, além dessa lama, a gente corre o risco ainda desse material que tá decantado naturalmente nas barragens ser misturado nesse material e chegar aqui. Que é o quê? Que vai contribuir aumentando mais o potencial de contaminação dessa lama. Tá? Essa é a questão que você levantou. Além dessa lama que vai ser liberada aos poucos depois pelas barragens, durante o processo de manutenção das barragens, você tem o quê? Toda a lama que vai ficar o quê? Depositada nas margens do rio. Essa planície, né? Principalmente pelo rio estar seco, né? Isso. Quando esse rio tem um extravasamento, parte desse material está sendo o quê? Decantado nas margens, onde a água tende a ter uma aceleração, uma velocidade menor, né? Ela fica praticamente em repouso, então ela vai decantando. Aí o que acontece? Mesmo depois que passar essa crise, você vai ter o quê? O processo de chuva, que nós estamos para esse período de novembro. Em dezembro, janeiro, costuma chover. E uma chuva mais pesada, uma chuva torrencial, que vai continuar carregando esse material que está nas planícies, inclusive também nessa região lá, né? Porque quando ele deslizou, ainda tem material lá. Mas aí quanto tempo pode demorar para que isso se resolva por completo? Vai demorar um mês, 2, um ano? Qual é a previsão? Fazer previsão é ser irresponsável. Porque acontece o seguinte, além desse processo que vai vir com as chuvas, eu falei, até citei com uma colega, existem armadilhas estruturais. Locais onde o rio ele vai fazer uma curvatura ou vai ter uma estrutura na rocha que vai fazer com que a água ela perca a velocidade. Então, o mercúrio, que é muito denso, por exemplo, ele tende a afundar. Ele é uma carga de fundo. Ele vai ficar retido ali e ser liberado bem aos poucos. Ele vai solubilizando na água bem devagar. Então, esse processo de contaminação, caso a gente tenha realmente contaminação por mercúrio, como foi noticiado, o mercúrio é um problema que vai durar muito tempo. Não vai se resolver rápido. Já a lama, sim, a lama, por ela ser um material mais particulado, ela vai embora. Mas a contaminação química, alguns contaminantes, como o mercúrio, que é muito denso, ele pode ficar muito tempo nessas armadilhas estruturais do rio. A gente só está conversando. Conversando. Bate-papo. É um bate-papo informal. A gente não está dando informações oficiais aqui. São esclarecimentos, são dúvidas que todos, né, têm em casa, que eu tenho, que todos aqui, né, que estão aqui nos assistindo, porque tem plateia aqui hoje, viu, prestando atenção na nossa entrevista. Está todo mundo realmente preocupado. E a gente não está dando informação oficial. É uma informação através de uma pessoa, né, que estuda, que conhece um pouco desse assunto. E qual a consequência dessa tragédia, desse desastre para o Brasil, né, para a nossa vida? Bom, a gente pode analisar por parte. Por exemplo, a questão de a gente analisar só as partículas, você vai ter um impacto pequeno. Tá? Se a gente considerar as partículas de argila, o impacto teria ser pequeno, porque a argila é um material particulado do ambiente. É uma fração granulométrica comum em ambiente de planície do rio. É natural. Se você pegar o rio, você sempre vai ver material argiloso. Agora, partindo do ponto de vista da contaminação, pode ser muito grave. Vamos considerar novamente a possibilidade de ter realmente contaminação por mercúrio. O mercúrio na cadeia alimentar ele vai estar contaminando as espécies, desde das espécies da sequência da cadeia alimentar, sendo que as espécies de cadeia alimentar mais acima vão acumular mais contaminação. Porque, por exemplo, imaginar que um peixe pequeno, você tem o quê? Uma certa carga sedimentar. O predador dele não vai comer só um peixe, vai comer vários. Então, a carga de contaminação tende a aumentar na cadeia alimentar e, muitas vezes, você pode causar danos, umas consequências muito graves, até extinção de peixe. Além do mais, a própria lama tem causado morte, né? A gente acompanhou uma grande pelo mortalidade. WhatsApp, muitas fotos, né? Peixes, tartaruga. Isso. Então, realmente muito triste. Essa turbidez pode causar um impacto muito grande na cadeia alimentar e na fauna e flora. Agora, pensando no aspecto social, pensando no ser humano, nas pessoas que moram nesse vale, né? Então, você tem o quê? Os impactos diretos, se for mortalidade, também perca de moradia, emprego, e também a longo prazo. A gente que vai estar consumindo essa água, o que vai acontecer com a gente? Já que a maioria desses metais pesados ele tem efeito acumulativo, já que são lipossolúveis, eles ficam solubilizados muitas vezes na gordura e não são eliminados constante. Então a gente tem o quê? Essas consequências, considerando, lógico,
que exista sim contaminação, e a gente não tem esse fato confirmado. Mas se houver, os impactos são sérios, tá? E a longo prazo. Pois é, gente, nós vamos encerrar a entrevista, né? Tem muito assunto ainda e se formos continuar conversando, mas temos aí que dar uma paradinha agora. Então, muito obrigada, viu, por esclarecer tantas dúvidas. A gente vai continuar aí conectado pelo WhatsApp para a gente sempre obter informações, né? Porque realmente é um momento de ansiedade, realmente, de preocupação. Elisângela, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade ímpar essa abertura que tem dado para a geologia, que é uma ciência importante. A gente sabe que todo mundo existe uma multidisciplinariedade, ou seja, a ciência tem que se conversar. Os engenheiros têm que conversar com o geólogo tem que conversar com o geógrafo com o biólogo. Então é uma oportunidade muito grande para mim mostrar aqui a geologia e mostrar também o meu trabalho aqui em Colatina, né? Eu que agradeço muito a você, muito obrigado mesmo, Elisângela. Um prazer estar aqui com você. Igualmente. Agora a gente vai para um intervalo, mas já eu estou de volta. O Centro de Formação de Condutores Guandu está há mais de 35 anos no mercado, com equipe qualificada à sua disposição. E vem mais uma vez agradecer a todos os colatinenses pela confiança nela depositada. Faça uma visita e conheça de perto toda a estrutura e serviços prestados. Centro de Formação de Condutores Guandu, Rua Santa Maria, número 21, no centro de Colatina. Ligue 37210312 ou 99818-0803. Morar Construtora apresenta Aldeia Imperial Colatina. Viva esta experiência no condomínio de casas com a mais completa área de lazer e segurança, que está com obras adiantadas. Agende uma visita e conheça a casa decorada. Você vai se encantar. Corretores de plantão no local todos os dias de 8 às 18 horas. Morar Construtora 3124-9000. Aproveite as promoções da Franco Ford. Toda a linha com taxa zero em até 30 vezes. Novo K completo com ar, vidros, travas e direção elétrica. My Connection com comando de voz e muita conectividade por apenas R$ 37.990. Fusion Titanium com motor turbo de 240 cavalos, teto solar, 8 airbags, rodas aro 18, Sync Media System e muito mais por R$ 118.900. New Fiesta Hatch completo a partir de R$ 44.990. Vem pra Franco Ford.